Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais uma edição do programa Entre no Jogo, comigo, Gabriel Ismanioto. E hoje estamos com a nossa formação original de volta, né? Estou aqui juntamente com o meu colega Matheus Fabro e a gente vai tratar sobre um assunto diferente. Isso aí. Bom, primeiramente, né, bom estar de volta. Obrigado, Gabriel. E hoje a gente vai estar abordando um tema diferente no programa. A gente vai estar falando sobre futebol americano. É isso aí. Para falar desse assunto, hoje nós trouxemos um especialista, né, Matheus? Isso aí. Aqui o Jackson, ele é formado em Direito pela UFPR, foi jogador do Curitiba Hurricanes de 2011 a 2013 e diretor jurídico da associação, jogou no Paraná HP de 2013 a 2017 e também foi diretor jurídico do clube, foi diretor jurídico da Federação Paranaense de Futebol Americano e em 2017 se tornou presidente da federação, onde se encontra no cargo até hoje. Jackson, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Pode se apresentar para o pessoal aí. Bom dia. Obrigado. Eu agradeço muito o convite, né, de poder falar um pouco desse esporte aí que para mim é bastante apaixonante. Eu joguei, né, já comecei já com 30 anos jogando, então já estava passando a fase esportiva, digamos assim, mas como eu sempre gostei e gosto muito, acabei começando a jogar e me envolvi e hoje não jogo mais, mas não consigo largar, né? Então eu tento ajudar aí da maneira que eu posso aí como presidente da federação. Pô, bacana. Tua história é bem legal mesmo, né? Sim. Bastante coisa para contar, né? Já que você estava falando um pouco aqui pra gente aqui, então o papo hoje vai render. Então, bora começar aqui, Jackson. Vou fazer uma pergunta para você. Para você contar pra gente como que começou essa sua carreira no esporte. Você é formado em Direito, né? Então, como que você utilizou dessa sua formação dentro do esporte, dentro dessa sua profissão? Eu, né, como o Gabriel leu ali, dentro do currículo, eu sempre fui na área que eu atuo, né? Comecei como diretor jurídico e tentava auxiliar os times, né, em arrumar a documentação para conseguir ajudas dos órgãos públicos, leis de incentivo, né? Eu sempre procurei deixar tudo em ordem, ata, eleição, fazer uma associação esportiva, né, sem fins lucrativos, associação civil sem fins lucrativos e tal, que é mais fácil, né? A gente estando com a documentação ok, a gente conseguir um apoio, né? E também, assim, eu, nessa época lá dos 30 anos, eu estava estudando, fazendo concursos públicos e tal. Não sou da área da advocacia, eu, né, sou funcionário público. E num desses concursos, eu estava voltando de Brasília, né? Curitiba, morava aqui, já, né? Eu sou do interior do Paraná, né? E não tinha teto aqui em Curitiba, o avião não desceu. Daí ele acabou indo para Foz do Iguaçu, que era a rota dele. E eu sou do interior do Paraná, né, da região do Oeste, sou de Cascavel, e tenho parentes em Foz. Lá, um namorado de uma prima minha, ele jogava no Foz do Iguaçu Black Sharks. Isso lá pelo 2010, mais ou menos, né? Que eram os times que fundaram a federação, né? O Hurricanes, o Crocodiles, Brown Spiders, Sharks, de Foz, Ponta Grossa, acho que tem mais dois, mas eu não vou me recordar agora os fundadores. Mas o Sharks era um deles, ele jogava lá. E acabou que eu emendei um feriado nessa volta do concurso, era um feriado prolongado, ou Páscoa, ou setembro, não me recordo exatamente. E aí eu fiquei por lá, meus pais iam para lá, tinha uma festa em família, então acabei ficando em Foz, né? Falei com a empresa de avião, falei, não precisa me levar para Curitiba de volta que eu vou ficar por aqui, né? Assinei os termos lá e tal. Nisso eu acompanhei esse meu primo, né? Ele era namorado da minha prima nos treinos, eles treinavam no grupo do futebol, né? Do futebol americano, todo mundo unido, se divertindo, o jogo. E daí, mas você joga? E eu sabia lançar bola, eu jogava muito na praia, quando eu ia pra praia com meus irmãos, meus primos, a gente sempre jogava e eu já tinha bola, eu sabia lançar bola.
Eu falei assim, pô, você tem 3 times lá em Curitiba. Daí ele me deu toda a letra dos times de Curitiba aqui, né? Tá surgindo um novo, então... Eu falei assim, ó, não vá lá num Crocodiles, num Brown Spies da vida, que você não vai conseguir começando assim jogar. Você não tem mais tanto tempo de vida útil no esporte, né, pra jogar. Sim. Então vá num que você vai jogar, que o divertido é jogar, né? A gente não gosta de treinar um esporte, jogar e ficar no banco, né? É ruim. Quem pratica gosta de estar ali nas cabeças. E aí nisso, né, passou o feriado, né, vivenciei o esporte, o treino, né, os equipamentos, pus equipamento que até então equipamento eu não tinha posto ainda, né, eu tinha bola só, não tinha helmet, shoulder e tal, treinei com eles. E daí quando eu voltei, falei, eu nadava, fazia natação, né, nessa época, eu sempre nadei minha vida inteira e tal. E daí eu falei assim, vou ver, né? Fui pesquisar, né, na internet, era blog, e-mail, né, e página na internet à época. Então mandei e-mail para Crocodiles, para o Spiders e para o Hurricanes, que eram os times, e o Predador estava começando, né, em Curitiba. Aí nessa época... eu recebi retorno dos e-mails, quando tiver um tryout, eu anotei teu nome, é o peneirão, né? O nosso peneirão do nosso futebol aqui, a gente chama de tryout no futebol americano. Quando você tiver uma vaga, quando a gente for fazer um tryout, a gente te chama. E aí, o primeiro tryout que teve depois desse primeiro contato foi o do Hurricanes. Aí fui no Hurricanes, né, fiz, acho que se não me engano eram uns, assim, tinha bastante gente nesse tryout, depois eu acompanhei o time, né, mais alguns 5 anos ali, desde Hurricanes, depois na fusão com Predadores e virou HP, era um tryout bastante disputado, assim, né, teve 50, eu acho, 40, 50 inscritos, e 8 foram aprovados só, acho que o time já tinha bastante gente, então não se precisava muita gente na época. Então só 8 passaram e eu tava dentro desses 8. Daí entrei, não conhecia ninguém aqui, né? Aqui não conhecia ninguém. E normalmente, assim, o movimento nessa época do futebol americano era o primo, o irmão, o amigo. Né? Você chama, gosta, porque uma vez que você vai jogar, você... Sim. Né? Até porque antigamente, né, meados aí de 2010, não era tão aclamado ainda, né? Porque, por exemplo, não tinha uma ESPN da vida que cobria todos os jogos, né? Igual hoje passa todos os jogos no Star Plus, né? Então não tinha esse acesso todo a galera, então tipo assim, era meio aquele acompanhamento, né, de longe, né? Só quem gostava mesmo e procurava e via. A gente treinava no Barigui, nos parques, então se você tá lá correndo, andando de bicicleta, passeando no parque, você vê alguém treinando, pô, o que será que é? De repente, se você quer mesmo procurar, mas você tinha que procurar, não existia um movimento espontâneo, creio eu, né? Hoje ainda é pequeno, mas já existe. Na época já é uma procura maior, né? Você tinha que ir, sabe, pesquisar e não era tão fácil, assim. Hoje em dia... Tinha que ir direto na fonte, né? Hoje em dia a gente recebe na federação lá o contato, eu queria saber e tal, né? Como é que funciona. Legal. Até o futebol americano, aqui no Brasil, ele ainda é muito novo, né? Faz muito sucesso lá nos Estados Unidos, até um dos maiores esportes que tem lá. O Super Bowl é a maior atração do mundo esportivo que temos hoje em dia, depois da Copa do Mundo, podemos dizer assim. Mas aqui no Brasil ainda é tudo muito novo, né? Você falou que sempre gostou de futebol americano desde pequeno. E eu queria saber como é que começou, como é que surgiu essa tua paixão pelo futebol americano. Olha, o que eu vou te dizer? Eu gostei de assistir. Assim, o futebol americano, a partir do momento que você entende... Você não larga mais. E ele é bem difícil de se entender também, né? Assim, pra quem pega pra assistir pela primeira vez, fica a primeira vez, olha, é um monte de gente empilhado lá, não anda, esse jogo é amarrado. Sim. Mas, assim, depois que você entende, assim, não precisa muita coisa. É o básico mesmo, que o jogo é uma conquista de território. Você pode ir correndo ou você pode ir passando a bola uma vez pra frente. E você tem 4 chances para passar 10 jardas, conseguiu dentro dessas 4 chances. Essas 10 jardas você ganha mais 4 para avançar mais 10, mais 4 para avançar mais 10 e assim sucessivamente vai até chegar na pontuação, que é o touchdown, que vale 6 pontos, né? Então, você entendendo essa logística e aí depois um pouco mais de estudo, o porquê que você... mas correr não anda muito, eu tenho que só passar. Hoje em dia, a ótica da NFL é muito passe.
Só que se você ficar só passando, o teu adversário sabe que você só passa. É mais fácil ele defender, você corre mais risco. Então, você tem que variar um jogo corrido com um jogo de passe. Então, dentro da estratégia. E muito legal isso, aprendi daí depois, né, quando eu comecei a jogar. O futebol americano é para qualquer biotipo. Ela não tem muita coordenação, você é mais fortinho, você é magro, você é pequeno, você é alto. Você é alto, forte e pesado. Vai ter um espaço para você dentro do jogo. Você pode ser um linha, você pode ser um running, você pode ser um quarterback, você pode ser um corner, um linebacker, você pode ser linha ofensiva, linha defensiva. É um esporte que qualquer biotipo, menino, menina, né? No Paraná, a gente é o único estado que tem um campeonato feminino de futebol americano full pads. Então, as meninas põem shoulder helmet e dão pancada mesmo, né? Os outros estados, eles têm um time. Então, no brasileiro acontece. Mas estadual, só no Paraná isso acontece. Paraná, sim. Então, isso acaba sendo apaixonante dentro do esporte. E a partir do momento que você entende... Eu hoje, por exemplo, eu sou flamenguista, como sou do interior do Paraná, lá no, né? E daí moro aqui em Curitiba, acho que já há 30 anos. Daí sou torcedor do Atlético Paranaense. Mas eu não acompanho os jogos... Todos desses dois times. Os jogos do Dallas eu acompanho todos, que é o meu time do coração. Então, gosto mais, mas não deixo de acompanhar. Eu sempre assisto, vejo os melhores momentos, acompanho nas notícias na internet, até porque é bem fácil a gente ter essas notícias, né? Aqui no Brasil, né? Sim. Mas o futebol, o nosso futebol, né? O futebol brasileiro, mesmo que de longe, ele tá enraizado no nosso coração, né? Todo mundo tem uma ligação, mesmo que pequena, né? Não adianta. Ali você tinha falado dos clubes aqui do Paraná, e nós realmente temos uma variedade muito grande de clubes aqui, até o Crocodiles, né? Um clube que tem uma expressão um pouco maior no cenário nacional. E eu gostaria de saber sobre alguns times aqui do Paraná, né? Como que é a estrutura desses clubes, como que funcionam os estádios, como que eles fazem para recepcionar os jogos, o treino, o dia a dia dos atletas. E queria que você falasse também sobre as transmissões, né? Como que é o acesso para o público assistir os jogos na TV ou pela internet, como que faz para acompanhar. Tá bom? Bom, é bastante difícil, né? O time, o mando de campo, arranjar espaço para treinar. É um esporte de bastante contato, bastante gente. Então, se você contar o teu futebolzinho, você joga sempre na mesma quadra, uma quadra municipal, por exemplo. Joga um futebol, 20 piás ali, né? O problema do futebol americano é que não são 20, são 60, 70. E além do equipamento, tudo a gente... O equipamento torna o jogo mais pesado, né? Não necessariamente a gente vai estragar o gramado mais do que o futebol normal. É que tem mais gente. Divida um campo de futebol em grama e põe 2 jogos simultâneos, um em cada lado, vai estragar o gramado igual. O nosso futebol americano estraga o gramado exatamente igual ao futebol do soccer, o nosso futebol de bola redonda. Só que nós temos mais gente ao mesmo tempo no campo. Vai estragar mais, né? Então, assim, o pessoal do interior, eles conseguem normalmente uma parceria, principalmente nas cidades que não tem um time de futebol de tanta expressão como aqui na capital nós temos. Então, eles conseguem um treinamento num parque, eles conseguem o apoio da prefeitura para o estádio municipal. Muitos têm esses apoios, que é um time só. Aqui na capital é mais complicado, nós temos mais times. Nós temos 5 times na capital hoje, né? Masculinos e 3 femininos. Então, o treinamento, todos eles treinam de 3... Hoje em dia, na minha época lá, quando eu jogava, a gente... treinava 3 vezes por semana, assim, né? No auge do HP, lá no Hurricanes, era 2 vezes por semana, e no treino no meio de semana não ia ninguém. Então, não ia ninguém, ia poucos, né? Digamos que a gente tinha lá 60 atletas, 70 atletas, iam 30 no dia de semana, e no final de semana 50, 60. Então, era focado mais num treino por semana. Hoje em dia, não dá mais. O time não cresce tecnicamente, não consegue resultados se você treinar uma vez por semana. Naquela época também os jogadores deveriam não, desculpa. Mas eles dividiam funções, né? Trabalho, rotina do dia a dia, junto com o treino, né? Isso não mudou. Não mudou? Não mudou. Hoje não é profissional o nosso esporte.
No Paraná, eu desconheço alguém que receba alguma coisa oficialmente, né? Talvez uma ajuda. Isso dentro da comunidade do americano tem direto, né? A pessoa se mudou, separou da esposa, vamos arranjar um lugar para ele. Isso, todo mundo se ajuda, né? Tá sobrando um fogão, uma talher e não sei o quê. Essa comunidade acontece muito dentro das equipes. As pessoas se ajudam, mas o time ter condições de remunerar um atleta não é a nossa realidade ainda, né? A gente sabe que tem o time de Minas, né, que consegue... Ele dá uns direitos, né? Juridicamente vai lá nos direitos de imagens e tal, né? Para não criar um vínculo, né, de CLT exatamente, mas no Paraná não tem, ainda é assim, né? Vai criança, vai família, então assim, o público muito nos jogos, né? É família, a gente não... Então, assim, é muito tranquilo o torcedor ir qualquer jogo. Final de semana passada teve Paraná, Guardian Saints contra Coritiba Crocodiles. Torcidas misturadas, né? Choveu muito, né? Foi domingo, né? Choveu muito, mas assim, o pessoal vai muito nos jogos, né? A gente tem uma média de público ali de 500 a 1.000 pessoas nos jogos da temporada regular. E lá no Paranabol a gente consegue ali de 2.000 pessoas, mais ou menos, que é a grande final. E a final feminina é o Araucária Ball, que também as meninas são menores, os times mais enxutos, mas elas têm um engajamento, uma vontade de crescer, que talvez o masculino tinha lá atrás, né? E hoje já está mais assim, mas as meninas, elas são muito... faz clínica, faz festa, tipo, as meninas vão em peso, assim, sabe? É bem legal de ver. Então, e a torcida delas também vai muito nos estádios, né? Bacana. E aí você perguntou da organização, né? O treinamento é 2, 3 vezes por semana em parques das cidades, alguns conseguem campos de universidades também, né? Dentro de todos os times do Paraná. Hoje no Paranaense a gente está com 11 times, né? Um é o Joinville, que é a Federação Catarinense, ela está desativada ali, então os catarinenses acabam gostando de jogar o Paranaense aqui. Até para não ficar parado, né? Exato. Tanto no flag quanto no full pads, né? Então a gente está agora tocando o full pads, o campeonato normalmente é de fevereiro, março até junho, né? É o estadual. A gente seguiu o calendário do nosso soccer aqui, do nosso futebol, para que todo mundo já está acostumado, né? Facilitar. Então, o futebol americano usou como tática os estaduais no primeiro semestre, os nacionais ali, né? Come um pouquinho ali julho e no segundo semestre. Então, a gente está nisso agora e para organizar um jogo... como a gente vem desde 2009, a gente teve algumas evoluções em proteção de atleta, que é um esporte que uma lesão não é só virar um tornozelo, como no nosso futebol. Quando tem uma lesão, ela acaba sendo uma lesão que pode ser grave. Nem sempre, às vezes é só virar um tornozelo, é uma costelinha trincada, já tive algumas que você, quando vai respirar, se puxa o ar, dói, né? Espirrar, então, sai uma lagriminha do olho. Mas já joguei com costela trincada, dedo com tala, né? Mas há lesões que podem acontecer, que podem ser sérias. Então, a obrigatoriedade nos jogos oficiais pela federação de ambulância. Essa ambulância é custeada pelo time, o campo é custeado pelo time, a preparação de campo é custeado pelo time. Pintura, segurança, mas a gente procura uma ótica aí, uma recomendação, uma parceria entre a federação e os times de fazer um evento legal. Alguns times têm parceria com universidades, então eles levam cheers, ou com equipes de cheers leaders, eles levam food trucks para fazer um evento, porque o jogo acaba demorando. São 3 horas que você vai ficar dentro do campo. Então, é bastante tempo, só para ver o jogo ali, às vezes não, né? Para você levar tua família, teu filho, é difícil. Então tem que ter alguma atração. E a gente costuma fazer a atração. O que a federação paga para as equipes é a arbitragem, né? E isso no Paraná é inédito. Nenhum outro estado a federação paga a equipe de arbitragem. A equipe no nacional, a equipe mandante também tem que pagar a equipe de arbitragem. Até no começo, lá atrás, era bem complicado isso. Se a arbitragem foi ruim, se a equipe mandante deixava os árbitros sem receber, então dava muita confusão. Então, hoje já mesmo nesse formato dos outros estados ou nacionais,
o pagamento dos árbitros é feito antes, né? Senão o árbitro nem vai, né? Então, porque a gente teve que dar uma evoluída, né? Sim. E as transmissões, que você perguntou também. As transmissões, a gente tem o canal do YouTube da Federação, FPFA TV, e na Twitch. É uma plataforma de transmissões, né? Que é o canal da Federação também dentro da Twitch, é nos 2 locais onde a Federação transmite os jogos. Esse ano, no Paranaense, nós conseguimos aí, com a ajuda dos times, enfim, e da empresa que está fazendo, que é a... Já lembro. Nossa, como que me fugiu o nome agora? Mas enfim. Triplay. É a Triplay que faz as transmissões para a federação. A gente conseguiu vamos transmitir todos os jogos do Paranaense. E também a gente precisa de uma certa estrutura, que Cascavel, por exemplo, ano passado não tinha a estrutura. Ele jogava no Centro Esportivo Ciro Nardi, que é até minha terra natal, né? Conheço, já joguei lá muito. Não futebol americano, né? Joguei outras coisas. Lá não tinha uma estrutura elevada, coberta, para que a gente conseguisse levar todos os equipamentos. Então, tudo é muito difícil. Não é você chegar lá e pôr tua câmera. Às vezes eles ficam em cima de andaimes, com cobertura ou não. Você tem que cobrir, deixar só a câmera, porque o chuva vem de lado, né? Não é nesses estádios que, né, na arena, no Couto, que a gente está acostumado a ir chegar lá. Tem toda uma preparação. E quem faz isso é o time mandante. Eu, federação, eu não consigo, não tenho recursos para chegar lá e pôr um andaime, não sei o que, preparar, levar um caminhãozinho, né, de transmissão, não tem como. Então, a gente precisa da parceria dos times e todo mundo, lógico, nas reuniões, cada um sempre puxa, né, organização de campeonato e tal, no arbitral, blá, 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 puxa sempre a sardinha pro seu lado, mas na hora de organizar e fazer o esporte crescer, fazer a publicidade, nisso todos os times são parceiros, né, e ajudam, e é assim, acompanha nesses 2 canais, né, mais ou menos essa é a nossa rotina. A gente vai ter, acho que esse ano, uns 30 jogos, mais ou menos, no campeonato, contando com os playoffs, né? E tá rolando aí o campeonato, só acompanhar nas redes sociais da federação os jogos aí e as transmissões, né? É legal que todo mundo acompanhe. Quanto mais gente acompanhar e nos dar engajamento, melhor assim o esporte cresce, né? É isso aí, então... E uma coisa legal que você falou também, que eu queria pegar um gancho, desculpa, Gabriel, te interromper, que o Brasil não é tão divulgado, mas para a NFL, né, que hoje é a liga, né, da onde tem tudo, né? O Brasil já dá desde 2015, acho que foi feito esse estudo, ele é o 3º mercado consumidor da NFL do mundo. Perde para o México. E eles contaram então, Estados Unidos, óbvio, o maior consumidor do mundo de NFL, México em 2º e Brasil em 3º. Recentemente teve uns americanos vieram fazer uma clínica aqui, passaram nos times, no Flag do Futuro e tal. Eles estão falando que o Brasil já está passando o México. Então nós seremos, fora dos Estados Unidos, o país que mais consome NFL. Por isso que esse ano vai ter um jogo da NFL aqui. Por isso que eles estão vindo para cá, vendo os projetos sociais, vendo o Flag. O Flag se tornou o esporte olímpico nas Olimpíadas de 2028. Eles queriam colocar futebol americano, mas não tem condições, né? Ele precisa ser jogado, não preenche os requisitos em não sei quantos países e tal. E ele não preenchia, diferentemente do Flag. O Flag é muito mais fácil de se difundir, muito mais fácil de jogar, né? Então, o Brasil, ele tá entrando na rota da NFL de futebol americano. Legal. Sim. Então, só para avisar o pessoal aí, as transmissões, né? A maneira de assistir tá bem fácil hoje em dia. É youtube.com/FPFA TV e twitch.com/FPFA TV. Isso, né, Jackson? Isso aí. Só para o pessoal poder acompanhar lá também, divulgar aqui para... Muito obrigado por me ajudar. Mais, né? Meu diretor de comunicação agradece, que essa parte não é meu forte. Então, você aproveitando que você está falando essa questão, né, de repercutir, questão de patrocínio, vocês têm algum patrocínio, repercussão na mídia, o governo ajuda com alguma coisa? Como é que funciona? É difícil um patrocínio direto. Hoje, o meu diretor comercial é muito qualificado, ele trabalhou na RPC, então...
ele tem, assim, um qualificador, assim, já muitas pessoas vêm me elogiar, né, o trabalho e o currículo dele. Mas é muito difícil hoje um patrocínio direto assim. A gente consegue por meio de leis de incentivo e o poder público, tanto a prefeitura quanto o governo do estado, também tem nos ajudado bastante. É onde a gente consegue, não digo a maior, porque a maior vem dos times, né? Dos times, dos atletas, né? Taxa federativa, hoje a federação organiza tudo isso. É taxa federativa, mensalidade das equipes filiadas e filiação de novas equipes, né? Então, a maior renda da federação é dos próprios atletas. Hoje o atleta paga, como né, a gente começou a conversar aqui, ele paga para jogar. Mas se diverte muito também, né? Eu sempre brinco, eles, é caro, né? Eu falei, numa balada você gasta o que você paga para a federação em um ano, né? Tenho certeza disso, né? Num sábado. Mas eles reclamam. Mas, enfim, aí o que é a parceria do poder público? A federação hoje tem termo de cooperação técnica tanto com a Secretaria de Esportes de Curitiba, quanto com a Secretaria de Educação. E eu tenho conhecimento que algumas equipes do interior também têm sempre essas parcerias com a Secretaria de Esportes e tal, para a gente entrar nas escolas. Hoje as escolas municipais, tem 4 escolas municipais de Curitiba que têm aula de flag. Pela federação, a gente dá o material, né, as flags e as bolas, e o professor, né, qualificado que ainda agora vai mudar, a gente esse ano virou essa chave, mas até então eu tinha que dar o professor, porque os professores de educação física não tinham conhecimento do esporte, né? Então eu pagava a hora-aula e tal, é um custo bem alto, né? Isso eu custeio com a lei de incentivo municipal, né, de Curitiba, que ela troca por IPTU dos clubes sociais e tal, elas recebem uma verba, as pessoas apresentam projetos e eles dividem, né? Mas agora com a parceria com a educação, que foi firmada ano passado, a gente entrou também nas escolas, no contraturno escolar, né? Curitiba tem um plano muito interessante de você deixar a criança na escola o tempo integral para o pai poder trabalhar e eles fazem essas parcerias. Tem rugby, xadrez, futebol americano, punhobol, vôlei, todos os outros, vôlei, basquete, né? Todas as outras federações, eles fazem essas parcerias e para que ocupem os horários das crianças, né? E no mês passado, a gente fez uma qualificação para os professores da rede municipal. Então, hoje, não necessariamente precisando do apoio da federação, é evidente que a gente vai apoiar com material, mas a hora-aula, que é o valor mais caro para nós, né? Para a federação, para as equipes, que quem paga isso é a lei de incentivo municipal e um pouco das equipes também. Vai existir um movimento espontâneo das próprias escolas querendo implantar o flag dentro da própria escola na aula de educação física, né? Já tem escolas que já entraram com os procedimentos, que é toda uma burocracia, eu tenho essa ciência, né? Então, assim, vai logo acontecer o flag e é muito provavelmente que no final do ano a gente tenha flag na Copa Curitibinha, que é uma Copa entre as escolas. E já estamos também em conversa com as particulares para colocar em jogos escolares, né? Isso daí dentro de Curitiba. Nos times, eu acredito que eles têm mais nos times do interior, né? Que aí isso eu busco até o 9º ano. Que daí, depois do 9º ano, o ensino médio, os times já têm categorias de base, né? A gente tem no final do ano um torneio de base, que é como a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? É a Federação Paranense que faz desde 2017. Então, os times vêm para cá, a gente faz um torneiozinho, né? Então, já entra nas categorias de base. Os times do Paraná, no passado, só o Crocodiles que teve, né? É inédito, até preocupante, E eu, né, falei assim, vamos ter que manter esse torneio para que os times no ano que vem falam, eu não participei, esse ano eu vou ter que participar. Então, é necessário que a gente fomente essa questão. E o Flag do Futuro, que é o projeto social esse dentro das escolas municipais, a minha ideia é quando essa criança sai do 9º ano, né, é um adolescente já, né, ele já sai do 9º ano, a gente fazer um draft. Pergunta para ele, adolescente, você quer jogar flag, quer jogar full pads, quer jogar os dois? Então, a gente vai fazer então, você quer continuar no esporte? Eu vou alimentar, com o projeto social dentro das escolas, eu vou alimentar as categorias de base das equipes de Curitiba. Então, essa é a ideia e é um projeto que a gente está levando também para o interior.
tá no começo, né? Mas a gente quer fazer isso. Assim vai difundir bastante, né? O esporte e aumentar o número de praticantes. Sim, que é o você que a gente até quer. falou citou o punhobol, né? O punhobol passou por essa fase também, né, de implantação, e hoje ele é ensinado nas escolas, né, aula de É o educação mesmo física. trajeto. Porque quando eu estava no ensino médio ainda, o punhobol, o Tinha professor punhobol? já ensinava Já era ensinado, o né? punhobol. Aham, eu lembro também dessa Eu era um época. pouco contra, né, mas enfim. Mas então, é Não, o mesmo mas eles caminho, são parceiros, né? são, É o mesmo caminho. Eu, como o meu esporte não é tão conhecido, e o punhobol também não é, né? Sim. Então, a gente tá junto, até lá num dos campos que a Prefeitura de Curitiba cede pro futebol americano, é no CEL Avelino Vieira, né? Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira, no Bacaxeri. A gente divide com o punhobol. Sim. Num horário é do punhobol, o outro horário é do futebol americano, porque como, né, a gente já comentou aqui, os nossos treinos são à noite e no final de semana. Então, à noite, para você chegar em casa, família, tem gente que tem família e tal, o cara que é mais novão, não, terminou a aula, ele vai direto às vezes, né? Sim. Mas a pessoa tem que chegar, ver se o filho chegou bem, dar lanche, não sei o que, ajudar em casa e vai pro treino. Então, é das 8 em diante. Até as 8 é o punhobol que usa, depois das 8 é o futebol americano, né? Sim. Bacana. Jackson, a gente falou um pouquinho aqui do futebol americano no Brasil, como que funciona e tal, um pouquinho dos times. Agora eu queria saber de você um pouquinho, né? Tá bom? Como que surgiu essa vontade ou a oportunidade de trabalhar na parte mais jurídica do futebol americano, né? Atualmente você é presidente da Federação Paranaense. E eu queria saber como que aconteceu isso e queria saber qual que são as funções que você exerce dentro da federação. Qual que é o trabalho do presidente? Da direção jurídica, né? Você como bacharel em Direito, você entra num time de futebol americano que no Hurricanes não tinha nenhum... Acho que tinha um ali, advogado, que me ajudava, ele acho que era estudante de Direito e tal. Não tinha ninguém, né? Dessa área. Você sabe, eu dou um jeito, dá aqui que eu arrumo. Aí acabei ficando... E eu arrumei toda a documentação, fiz lei de incentivo e tal. Aí, você que trouxe dinheiro, né? Porque acaba entrando dinheiro. Com lei de incentivo ao esporte, o que mesmo você tendo uma lei aprovada, não é tão fácil você conseguir a verba, porque você precisa que a empresa compre a tua ideia. Hoje em dia, Atlético tem, Flamengo tem lei de incentivo, Coxa, todo mundo tem. Sim. E ele vai querer investir o valor dele num que dá uma maior retorno para ele ou no futebol americano? Ele tem que querer investir no futebol americano, voltando a falar de patrocínio, né? Então, mesmo com leis de incentivo, é difícil, é complicado. Mas a lei de incentivo estadual e municipal, elas têm uma formulação diferente. A estadual, ela tem uma verba já pré-aprovada da própria Copel, né? Então, as estatais, as empresas, ou Sociedade de Economia Mista, aí, elas apoiam esse projeto. Tanto é que a gente teve a municipal e foi a Copel, que nos patrocinou no valor integral, que foi uma boa, assim, respiro, foi logo pós-pandemia, né? A gente se programou desde lá da pandemia, o edital é de 2000, né? A gente fez o procedimento tudo em 2021 e pôde acabar executando. Então, assim, foi o que ajudou o futebol americano no retorno pós-pandemia, né? Porque os times estavam sem... Todo mundo estava mais quebrado, né? Quem fazia trabalhos, né? Todo mundo, né? Enfim, afetou todo mundo. Então, ele não tinha dinheiro para pagar a mensalidade e o time daí não tem dinheiro para pagar a minha mensalidade e eu não tenho dinheiro para pagar o árbitro. A transmissão, não tinha nada. Então, foi uma lei que ajudou muito isso, né? No pós-pandemia e fez com que os times daí se reerguessem e estão aí até hoje, né? O feminino que deu uma... Antes da pandemia a gente tinha 4 e hoje a gente tem 3, mas daí um até desistiu do campeonato, não conseguiu as atletas suficientes, vai ter uma final aí com 2 times só, né? Mas a gente mantém para que elas, né, no ano que vem consigam. Eu comecei daí nessa questão de diretoria jurídica, organizando essas questões, daí fui para a federação, o presidente do Hurricanes, à época, ele era vice-presidente da federação, e falou, você vem me ajudar aqui na federação também, né? Eu falei, tá bom, ajudo, não tem problema. Daí comecei só voluntário das reuniões, fazendo ata, né? E não era digital nem online, a gente ia na empresa dele lá fazer as reuniões. Eu sempre digitei muito bem no meu trabalho, fiz datilografia lá na minha época, a gente fazia isso ainda.
Denuncia a idade isso, né? Mas tudo bem. Daí eu então eu sempre digitei muito rápido, né? Então eles iam falando, eu fazia ata, tem gente imprimia, todo mundo saía com a ata pronta já, né? Então ele falou, pô, esse cara... Daí, enfim, foi fazendo coisas pequenas assim, né? Ajudando na documentação da federação também, que estava atrasada, eleição, para tudo regularizar, para deixar tudo direitinho, para fazer... Que eu ainda hoje vejo... a lei de incentivo ao esporte, federal, daí no caso, que é essa que você... aprovar o projeto não é difícil. O difícil é você captar daí, né? Então, nisso que daí você precisa de um comercial bom. Que ele vende hoje o patrocínio direto, né? Mas daí na hora de você fazer uma renúncia fiscal, porque é só você direcionar o teu dinheiro. Você vai pagar o imposto de renda da pessoa jurídica, você tira da pessoa jurídica e joga... num apoio ao esporte. O valor é o mesmo, você ia gastar de qualquer forma. E em vez de dar para o governo, você apoia um projeto na tua cidade, né? Então, isso é bastante... É mais fácil, né? De vender. Então, eu sempre achei que esse fosse o caminho, né? E nos ajudou. Alguns anos a gente consegue, alguns anos a gente não consegue, e por aí vai, né? Sim. E aí, da presidência... como é que eu vou dizer? Foi um movimento meio assim, vai você fala bem, você... E eu, como diretor jurídico, eu conhecia muita gente, eu falo muito, né? Eu conduzia as assembleias, o presidente, né? À época ele não falava muito, eu falava bastante nas assembleias e tal. Eu ajudei na criação no Tribunal de Justiça do Futebol Americano, no Paraná, né? Tanto eu fui indicado como representante dos atletas, isso foi em 2013, né? Eu achei uma evolução muito boa, mais uma coisa da minha área aí, né? Porque, assim, antes disso, eram alguns representantes que julgavam uma falta administrativa do time, uma agressão no jogo, de repente saiu nos supapos lá, né? É amador, né? Então, Sim. às vezes acontecia. O cara era expulso do jogo, mas daí podia ter sido uma agressão um pouco maior, daí tinha as penalidades dentro do código disciplinar da federação, né? E aí, assim, você tirar dos colegas, porque era todo mundo... Era o jogador que estava jogando com você e você depois tinha que julgar o cara, né? Era, né, da minha área, você tinha que estar impedido para fazer isso. Mas as pessoas não faziam, não tem esse conhecimento. Julgavam porque tinha que julgar e era ele ou não era ninguém. Mas aí tinha que convocar alguém para julgar. Então, era muito difícil. Com a criação do Tribunal de Justiça Desportiva, que também foi na atuação dentro de diretoria jurídica do time e da diretoria jurídica da federação... eu acabei ajudando. Em 2013 eu fui auditor, no primeiro tribunal pleno, né, de justiça desportiva, eu fui auditor. Mas daí eu já assumi a diretoria jurídica da federação, daí eu tive que, né, renunciar ao cargo porque eram incompatíveis. Daí eu acabei ajudando a arrumar sala, eu comecei, né, como eu trabalho no Tribunal de Justiça, conheço o pessoal da Escola da Magistratura, então a gente fazia os julgamentos da Escola da Magistratura. No cinema, meu condomínio tem um cinema, né? Então a gente fazia no cinema lá do meu condomínio, que para mim era cômodo, eu estava em casa, vocês que venham até mim, eu que organizo tudo, né? Sim. Eu não precisava me deslocar até algum lugar, organizar, eu estava tudo ali, então o pessoal ia lá, fizemos muitas e muitas reuniões, seja de time, da federação, seja a reunião do Tribunal de Justiça Esportiva, tudo dentro do cineminha lá do meu condomínio. E a gente foi fazendo assim, né? Daí, para a presidência, acabei ficando interinamente o presidente Vicente Brasil, de 2016 a 17 e 18. Em 17, enfim, ele ficou um ano, daí acabou com alguns compromissos, né? Ele pediu para sair, era 2 anos, e nisso daí eu já tinha alterado o estatuto, porque para a lei de incentivo é 4 anos, né? E ele falou, fica você aí, você que está com mais a função de presidente, de contatos e tal, né? E eu tenho muitos amigos, né? Você fazendo uma universidade de Direito na Federal, você acaba tendo um círculo de contatos, né, bastante interessantes. Então, eu tinha alguns contatos, conseguimos alguns patrocínios, patrocínio forte, assim, é difícil, né? A gente conseguia muito apoio, né? A Bud uma vez ajudou, só que ela dava lotes de cervejas, de bebidas. Daí a gente acabava vendendo e acaba revertendo, né? É sempre uma ajuda. E aí acabei ficando naquele ano, terminar o mandato, como né? Terminar o mandato do Vicente Brasil.
E aí depois eu fui eleito presidente para 18, 22 e reeleito 22, 26, né? E daí o que eu faço hoje, né? Eu faço entrevistas, eu vou no Flag do Futuro, eu vou nos jogos, eu coordeno todas as assembleias e vou coordenando várias diretorias, né? Porque lá no começo, quando eu comecei a ser presidente, a gente organizava estadual e no segundo semestre a gente estava mais tranquila. Hoje não tem final de semana mais tranquilo para o presidente. Eu tenho que cobrar o diretor de marketing, o diretor esportivo. Cadê o meu campeonato de flag que vai ser em maio? Cadê o diretor de arbitragem? Eu preciso de um vídeo de arbitragem para terminar o meu Pro Esporte, a lei de incentivo estadual. Isso tudo essa semana. Daí estou aqui na entrevista, vou no Flag do Futuro, vou numa reunião com o secretário de esportes, vou numa reunião com a Secretaria de Educação. Eu faço muito essa área mais de contatos, né? Agora, recentemente, semana passada, estava na reunião do Fundo Municipal do Esporte, também criação aí do Secretaria de Esportes, com a Câmara de Vereadores, né? Eles fizeram... Curitiba, pela legislação, a nova Lei Geral do Esporte possibilitou esse fundo. Eles fizeram tudo de uma maneira muito célere, justo para ajudar todas essas entidades, né? Então, se não me engano, é a primeira capital, a primeira cidade que tem o fundo regulamentado para usar já. Então, a gente hoje está correndo esse edital para fazer. Até a minha diretoria jurídica me ajuda muito nesse juntar documento. Isso tudo eu fazia tudo sozinho, né? Mas hoje tenho um diretor jurídico e um assessor ali dele, né? Um assistente, enfim, que... Um tá tocando o Tribunal de Justiça Desportiva mais, né? E vê regulamento, né? E o outro pega essas questões mais de editais e junta toda a documentação e tal. Diretoria financeira nem fala, ela é excepcional, tudo organizado. Eu pedi, como é que tá esse time? Ela, na hora, me manda certidões que precisam renovar nessas parcerias públicas. Hoje, se você for começar eu até, assim, eu ajudo algumas coisas nas equipes, porque uma pessoa só não consegue. Não consegue. Ele precisa ter uma diretoria para ir atrás de certidões, a não ser que ele tenha full time fazendo só, mas no nosso esporte é muito difícil isso, né? Então, é mais isso que eu faço. E contatos, a federação tem utilidade pública municipal, né? E agora eu estou buscando a utilidade pública estadual, porque daí eu viro uma associação civil com 2 utilidades públicas, né? Eu posso até receber emendas parlamentares diretas, né? Aquela impositiva. Então, eu já tenho alguns contatos de alguns deputados, senadores que podem, né, fazer, porque daí você indo para a esfera federal, aqui no Paraná, a federação já recebeu emenda de deputado estadual e de vereador. Só que o valor não é tão elevado assim, né? E como o nosso esporte é muita gente, um ônibus para uma equipe viajar é muito caro. O vestiário dos nossos jogos, dos nossos times de futebol, a gente joga em campo de futebol, né? É para 20 pessoas, né? Um time de futebol 20, 25, um vestiário grande. Nós temos 50, 60, com mais comissão técnica são 60. E a gente se adequa ao espaço que a gente tem. Então, tudo é muito macro, né? Então, tudo é muito caro. Então, a gente precisa ir buscando esses recursos. Eu fico nessa parte de tentar buscar recursos públicos, né? Fazendo essa organização, contatos com isso, muito, né? E aí tem o meu diretor comercial que vai na iniciativa privada. Legal. Bom, bacana. Caminhando para o final já, Jackson, fazer uma perguntinha aqui para você responder como presidente, né? Tá bom? Qual que é a sua expectativa? O que você espera, né, do esporte no futuro, nesses próximos anos aqui no Brasil? E o que essa vinda da NFL aqui influencia? Sim, influencia? O que você espera? A NFL vem pro Brasil. Eles, né, já tá certo, já tem os times já, né? Semana passada que decidiram os 2 times. Vai ser acho que vai ser o primeiro Friday Night da história da NFL. Então, eles vão ser Green Bay Packers contra Philadelphia Eagles, né? O jogo da Conferência Nacional. Primeira vez que eles vêm para o Brasil. São Paulo, é difícil tirar de São Paulo e Rio, né? A cultura fora do Brasil.
Mas Curitiba sempre está correndo ali, tanto é que essa semana passada teve esses gringos, um deles era um olheiro da NFL, ele é técnico de running back, o técnico mais famoso lá, né? Eles tinham até preocupação, mas ele vai poder andar por aí, né? De tietagem, né? Daí pode ficar tranquilo que ninguém conhece ele aqui, né? Ele vai andar bem tranquilo, né? Eu não conhecia, que eu não costumo pesquisar técnico, né? A gente olha jogador, Sim, sim. Eu pus contato com dirigente, não com técnico, né? Então, eu não o conhecia. E é difícil, né? Porque eu busco, leio, acompanho e não o conhecia. Agora, próxima vez que vê no jogo do Arizona ali, provavelmente eu vou olhar ele. Mas a gente pretende eu acredito que o esporte cresça muito nos próximos anos, muito, muito mesmo. Ele já é a crescente do futebol americano nesses 10 anos aí que eu tô na lida desde atleta e dirigente, o crescimento é exponencial, é muito grande. E o flag, né, que é uma modalidade também abraçada dentro do guarda-chuva da federação e disputado muito nos Estados Unidos, ele se tornou olímpico em 2028, né? Vai lá para as Olimpíadas dos Estados Unidos. Então, o flag vai ter um boom muito grande. Todo mundo já está olhando o flag, já quer. Lógico, já existem seleções, nós já temos seleções com participações, mas esses alunos que estão vindo agora, eles podem, daqui 4 anos, que estão ali com 15, com 19 anos, eles podem ser um atleta aí para as Olimpíadas. Talvez muito com mais possibilidades, tendo aqui em Curitiba o nosso público do Paraná, porque o futebol americano no Paraná é muito forte, né? Ele tem a gente é pioneiro em muita coisa, a gente é copiado em muita coisa, a gente tem uma excelência em muita coisa, né? Ele pode ser uma referência, né? Ele pode ser o atleta que vai para as Olimpíadas, jogando flag, daí ele gosta de futebol também, mas ir para as Olimpíadas de futebol é um pouco mais difícil, vôlei, idem, depende mais de altura, né? Coisa que no flag não. O futebol americano é um esporte para qualquer biotipo. Então, se a pessoa se dedica, ela tem essa capacidade. No ano passado, a NFL tem um torneio que foi para São Paulo também. Eu também quero trazer para cá. Já conversei com a confederação. É o torneio NFL Flag. Eles reuniram 12 times, 12 equipes, para fazer um torneio de sub-12, 10 a 12 anos, crianças de 10 a 12 anos. A gente tinha aqui no nosso Flag do Futuro, a gente foi, né? E a equipe campeã, eles pagariam tudo, com visto, desde visto, passagem, estadia, tudo, para eles participarem do Pro Bowl, né? O Pro Bowl é o jogo das estrelas, lá nos Estados Unidos, é antes do Super Bowl. Final de semana antes, então, teria um evento de flag, já fomentando Olimpíadas de vários países, levando cada uma seleção, e eles participaram. Quem ganhou foi uma equipe de São Paulo, né? E eles foram, a gente acompanhou, eles foram para lá. Esse ano, no mesmo final de semana que a NFL vai estar aqui, com o jogo principal, eles vão fazer esse torneio de flag das crianças também, já cresceu, vai ser sub-14 e sub-12, então não vai ser só uma equipe. E Londrina levou uma equipe e o Flag do Futuro levou uma equipe. No próximo ano, vamos ver quantas vagas nós teremos, né? Nesse ano, no próximo ano é esse ano. Eu quero levar uma de cada escola, mas não sei se a NFL, enfim, vai... Ou eu vou ter que fazer uma seleção e levar o campeão e vice de cada aqui, mas eu já vou ter uma disputa para ver quem vai para esse torneio NFL. E vai ter esse ano, eu acredito que os ingressos do jogo da NFL vão acabar assim. E eles vão voltar. Talvez não só um jogo, talvez mais, um jogo lá em São Paulo, um jogo aqui. Esse torneio NFL Flag vai aumentar. Com essa difusão dentro das escolas, eu sou suspeito de falar, porque, como eu disse, eu sou apaixonado e não consigo largar, né? Sim. Mas é um esporte que, a partir do momento que você entenda e jogue, é difícil você sair. Então, eu acredito que muito pelo flag, que daí ele não tem aquele contato que, é perigoso, a mãe não quer que você jogue isso que é perigoso. Minha mãe, eu tinha 30 anos, né? Quando eu comecei a jogar, minha mãe falava, esse troço aí, você vai se quebrar, né? Eu quebrei algumas vezes, mas conserta. Qualquer esporte você tá sujeito à lesão, né? Sim. Então, eu acho que só tende a crescer, né? Legal. O próximo presidente aí de 2026, ele vai ter que se dedicar bem mais tempo do que eu tenho para isso, né? Vai ter bastante trabalho também, Vai ter. Quero deixar aqui, Jackson, um convite para você voltar, conversar aqui com a gente,
para falar só do flag, né? Uma modalidade que está tendo um crescimento exponencial aqui no Paraná, no Brasil, que se tornou modalidade olímpica, né? Vai para as Olimpíadas de Los Angeles em 2028. Então, quero deixar aqui as portas abertas para você voltar aqui para conversar com a gente só sobre isso. Tá bom? Vamos sim, vamos marcar. Beleza. Tá, então, pessoal, tá chegando a mais um fim do programa aqui, Entre no Jogo. Matheus, quer deixar suas considerações finais? Somente agradecer aí, né, ao Jackson por ter aceitado o convite, o Gabriel mais uma vez, Natália e Bárbara estão na colaboração do programa. Só uma dúvida que eu tava, que você jogava do quê? Tyrande. Tyrande é um receiver mais fortinho, mais lento para rotas curtas, né? Uhum. É o Rob Gronkowski, o Travis Kelce, que namora Taylor Swift, né, agora. Esse você conhece, era a minha posição. Legal. Queria saber essa curiosidade aí. Não, somente agradecer mais uma vez. Bacana, boa. Jackson, obrigado por ter aceito o nosso convite. Fico muito feliz de você ter aceito e ter vindo aqui, disponibilizado um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente. Quer deixar um recadinho pro pessoal aí, divulgar o seu Instagram, divulgar o Instagram da federação? Acompanha aí, precisa me ajudar aí no Instagram, @FPFA, é isso? É oficial, né? Acho que é isso. Vamos abrir aqui, pegar a nossa colinha aqui, ó. Ajuda aí, Gabriel. Vamos lá, então. O Instagram é FPFA Oficial, a Twitch TV e o YouTube, para vocês acompanharem os jogos, é FPFA TV e o Twitter é FPFA Oficial. Essas são as redes da federação. Então, para quem quiser conhecer, quiser acompanhar, só seguir lá no Instagram que ele vai ficar muito feliz, né, Jackson? Isso, com certeza. E acompanhem o esporte, venham jogar, procurem os canais da federação, procurem, se você já passou dos 15, procure os times para jogar. Todos os times aí têm categorias de base, estão recebendo atleta. Menina, sim, você pode jogar, você vai gostar. E cuidado, porque o esporte é apaixonante. Se você começar, não para mais. É isso aí. Então, agradecer aqui o Matheus por estar aqui comigo de novo, ter aceito esse desafio, tá encarando, estamos conseguindo, né, Matheus? Agradecer novamente o Jackson por ter comparecido, agradecer a Bárbara e hoje a Natália, que está aqui por trás das câmeras cuidando da produção. Esse programa é uma colaboração entre a Central de Notícias Uninter e a Agência Mediação. Então, vamos ficando por aqui e até a semana que vem. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.